O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, colhemos a palavra de Deus nesse tempo da Páscoa, neste domingo que estamos celebrando, agradecendo ao Senhor pela sua ressurreição. Páscoa é esse tempo importante, de purificação. Nós passamos 40 dias em oração, penitência, abstinência para celebrar esse grande momento, renovando a nossa caminhada de fé. É assim que nós celebramos na Vigília Pascal também o batismo, a renovação das promessas batismais, como esse rito de purificação, de renovação, de transformação da nossa caminhada de fé. E assim nós somos chamados então a renovar o nosso compromisso enquanto cristão. Todo cristão é batizado, é para dar prosseguimento à missão, é para colaborar com o projeto de Deus. Então, é assim que nós celebramos e agradecemos ao Senhor esse tempo especial, que é o tempo da Páscoa, que vamos estar aí há um longo período agora, até o Pentecostes, agradecendo ao Senhor. Agradecemos Jesus. Por Jesus, os filhos da luz nascem para a vida eterna, porque a ressurreição do Senhor nos dá esse direito, de fazermos parte do reino de Deus. E assim, com o batismo, nós completamos todo esse chamado que o Senhor nos faz, de estarmos aqui fazendo parte. A ressurreição também é um momento de abrir para nós as portas do reino de Deus. Com a ressurreição, nós
temos as portas abertas, né? Agora cabe a cada um de nós também buscar fortalecer nossa fé para que possamos entrar por essa porta, né? E o próprio Jesus já disse: eu sou a porta. É Jesus que é a nossa porta. No Evangelho do Bom Pastor, ele nos recorda isso. Então, estamos diante então da grande redenção. Jesus, com sua cruz, vem para tornar o nosso Redentor, aquele que nos dá o direito, né, a fazer parte dessa caminhada, de fazer parte do reino de Deus. E assim, com a ressurreição, surgiu a vida para todos, né? Então agradecemos ao Senhor esse grande direito, né, que hoje nós temos de fazer parte então da caminhada de filhos e filhas que estamos aqui no caminho em direção à Páscoa definitiva com o Senhor. E acolhemos as leituras, a leitura da palavra desse tempo, que é muito especial. Eu sugiro, né, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, né, até dia de Pentecostes, né? São mais ou menos 50 dias de reflexão. Pegar o texto de Atos, ler, ali nós vemos a igreja primitiva, né? Os primeiros cristãos que saíram logo após a ressurreição do Senhor, saíram testemunhando Cristo ressuscitado aos irmãos, porque Jesus disse para eles: vocês viram e agora são testemunhas, né? Então eles saíram porque viram Jesus ressuscitado, tinham convicção, certeza, fé, coragem, até para ser perseguidos. Neles também tinha momentos de grandes perseguições, e eles saíram até felizes nas perseguições, porque estavam ali fazendo uma coisa boa, anunciando o projeto de Deus. Então acolhemos o testemunho dos primeiros cristãos, que é para nós uma igreja que sabia viver a partilha, que sabia viver a fraternidade, que sabia viver a comunhão entre eles, né? Então a oração, nunca esqueceram, né, esses elementos importantes de uma caminhada de igreja, né? A fraternidade, a oração, a partilha, né? O cuidado do amor ao próximo. Então essa dica de leitura aí para esse tempo pascal, né? Celebrar, rezar, acolher o testemunho dos primeiros cristãos para a nossa caminhada de fé. E assim nós somos chamados a acolher o Evangelho também. Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, dando a eles os dons do Espírito Santo. A maior parte das pessoas já foram crismados, né, ou crismadas, e já acolheram o sacramento da crisma. E é no sacramento da crisma que nós fortalecemos o nosso compromisso com o Espírito Santo, né, os dons de sabedoria, os dons da ciência, da fortaleza, da piedade. E assim Jesus, né, então ele vem ressuscitado, sopra os dons do Espírito, para que os discípulos possam ter cada vez mais elementos, né, fortes, fundamentais, para continuar a missão, para sair levando a caminhada aos irmãos e irmãs. Então esse sopro é importante. Jesus também apresenta a paz do ressuscitado aos discípulos, apresenta essa paz a cada um de nós também. E a paz de Cristo, como ele diz: eu dou a paz não como o mundo dá, mas a minha paz é uma paz diferente. Então o que é essa paz de Jesus? É a união com o Senhor, estamos em harmonia, em concordância com o projeto de Deus. Não é a ausência da guerra em si a paz cristã, mas é essa afinidade, né, com o projeto de Deus. Estamos em sintonia com o Senhor. E assim acolhemos também o testemunho de fé de Tomé. Tomé aparece como aquele incrédulo, e às vezes nós temos também um pouco de Tomé em nós, mas Tomé depois demonstra, né, que é capaz de acreditar, que é capaz de voltar atrás. E esse texto também nos ajuda a refletir a questão comunitária da fé. Quando estamos reunidos em comunidade, nós somos auxiliados também pelos nossos irmãos, né? Tomé não estava no grupo, não acreditou na ressurreição. E Tomé estava depois no grupo, ele acreditou, viu e acreditou. Porque a experiência comunitária também ela tem esse grande efeito, né, de nos colaborar com a nossa fé. Nós não somos religiosos,
sozinhos, só eu mesmo, mas sim, nós somos chamados a fazer isso numa experiência comunitária, como estamos aqui diante da mesa, escutando a palavra, rezando, partilhando a Eucaristia. Então acolhemos esse testemunho de Tomé, e Jesus diz: feliz aqueles que creram sem ter visto. Nós estamos aqui hoje, acreditamos, professamos, vamos rezar daqui a pouco, creio, que é a nossa profissão de fé, que acreditamos que Jesus ressuscitou, que Ele veio trazer a vida em abundância. Então, essa bem-aventurança aí, que cabe a nós também, que não estávamos lá presentes, mas que estamos aqui e professamos essa fé na ressurreição do Senhor. E hoje também é um dia dedicado à misericórdia, Como o salmista nós cantamos: eterna é a misericórdia do Senhor. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria de um lado e corde do outro. Corde é coração, miséria são os pecados, Então, miséria é Deus que acolhe os nossos pecados, acolhe nossas misérias com o coração. E nós somos chamados também a acolher uns aos outros, com essa misericórdia. A mesma misericórdia que nós esperamos de Deus é a mesma misericórdia que nós devemos ter também para com os irmãos e irmãs. Então rezemos, peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a sermos cada vez mais misericordiosos com os nossos irmãos, principalmente os mais sofredores, com aqueles irmãos que nos ofendem, que às vezes ficamos aí ofendidos, com o irmão, alguma palavra, algum gesto, que possamos sermos praticantes, desta misericórdia. E nós que fomos batizados também, que possamos nesse tempo deixar o Espírito do Senhor nos transformar, nos renovar na nossa missão de cristãos, de seguidores, para que possamos seguir como os discípulos. Agora eles são testemunha da ressurreição. Nós também somos chamados a ser essa presença de testemunhar Cristo ressuscitado aos irmãos, que possamos refletir como um espelho, refletir esta missão, a misericórdia que acolhemos, também refletir isso para o outro na nossa caminhada de fé, e que a Eucaristia seja para nós esse lugar de comunhão, de participação, onde nós possamos permanecer unidos ao Senhor através da comunhão da Eucaristia que nós comungamos. Então, que essa palavra, que esse domingo da misericórdia nos ajude, nos faça crescer cada vez mais na fé. E vamos juntos, convido vocês a ficarem em pé, professar a nossa fé em nossa igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo de nós, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, pareceu por nosso lar, foi crucificado, sepultado, e Deus aos nós, ressuscitou do Espírito, subiu ao céu, sagrado e Deus Pai Todo-Poderoso, agora entrarás nos irmãos, creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém.